Olá, queridos estudantes do Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. E nessa videoaula de hoje eu mostrarei a resolução comentada das questões enviadas na rotina de atividades remotas anterior. Álcool é uma função orgânica que é identificada por... Então vamos ver os exemplos. Temos exemplos aí de todas essas estruturas representam álcools, né? O que é que tem em comum? Ó, a presença do OH, da hidroxila. Metanol, etanol, propan-1-ol, a hidroxila, olha. O propan-2-ol, hidroxila. Ciclohexanol, hidroxila. 6-metil-heptan-3-ol, hidroxila. E o etão 2-diol tem duas hidroxilas, tá? Então, o ponto em comum é hidroxila ligada à cadeia carbônica. Só que aí tem um detalhe, só vai ser álcool se essas hidroxilas que estão ligadas ao carbono da cadeia principal tem que estar ligados a carbonos saturados. Então, o que representa a função orgânica álcool é carbono ligado à hidroxila, né? Sendo que esse carbono forme somente ligação simples com os outros três elementos que ele pode vir a ligar, tá? Então, resposta certa. A função orgânica álcool é identificada pela presença de hidroxila ligada a um carbono saturado. Se caso esse carbono que está ligado à hidroxila formar ligação dupla ou múltipla, ele não vai ser classificado como álcool, será uma outra função orgânica. Uma cadeia carbônica pode ser classificada como insaturada quando? Então perceba nas marcações que eu fiz aí para essa questão. O que é que difere? Que na estrutura do propeno, do penteno e do hexeno existe mais de um par de elétrons sendo compartilhado entre os carbonos. Isso representa ligação múltipla. E toda vez que houver mais de um par de elétrons sendo compartilhado entre os carbonos, tá? Ou se o carbono de o par de carbono fizer ligação dupla ou tripla, nós temos uma cadeia carbônica que pode ser classificada como insaturada. Então, a insaturação é devida a isso, essas múltiplas ligações que o carbono possa formar. O prefixo prop na nomenclatura do propano indica a presença de... Então, para a nomenclatura de qualquer composto orgânico, a gente precisa considerar a quantidade de carbono e a quantidade de carbono é representada pelo prefixo da nomenclatura. Então, quando a gente tem um carbono, prefixo é met, é exemplo do hidrocarboneto, o nome fica metano, o CH4. Dois carbonos, a exemplo do hidrocarboneto C2H6, né? O prefixo é et, então fica a nomenclatura etano. E 3 carbonos é representado pelo prefixo prop na nomenclatura. Então, no exemplo onde a gente tem C3H8, a nomenclatura ficará propano. O carbono é classificado como carbono terciário. Quando? Então, vamos analisar os carbonos dessa estrutura aí. Este carbono está ligado a somente um carbono, então ele é classificado como primário. Este carbono está ligado a 2 carbonos, classificado como secundário. E o carbono terciário, que é este aí nessa estrutura, ele está ligado a 3 outros carbonos, por isso que ele é classificado como terciário.